Como dizer que você consegue fazer alguma coisa em italiano? No vídeo de hoje eu vou explicar a vocês o uso do verbo pronominal farcela, que é muito utilizado e muito importante na língua italiana. Então, depois da vinheta eu volto e a gente começa a nossa aula. O verbo pronominal farcela é muito utilizado na língua italiana. Então, se você quer falar italiano de uma forma mais natural e fluente, é importante que você o conheça. O verbo farcela, ele é um sinônimo, de certa forma, do verbo riuscire. O verbo riuscire é conseguir. E o verbo pronominal farcela também tem o mesmo significado, nós podemos considerar que são sinônimos. O verbo farcela significa conseguir, ser capaz de se fazer alguma coisa. Ele é um verbo pronominal e se nós formos analisar a estrutura, nós veremos que ele é formado pelo verbo fare, mais os pronomes ti e lá. Quando eu faço a junção de fare, ti e lá, o verbo, o pronome ti, ele transforma-se em che, porque aí nós temos a regra dos pronomes combinados, e aí nós obtemos, portanto, o verbo pronominal farcela, que nada se assemelha com o verbo original, o verbo fare. Perceba, portanto, que o verbo farcela tem um significado específico. Isso é importante nós considerarmos. Os verbos pronominais, têm significados muito específicos, então a gente não consegue fazer uma relação com aquele verbo que o compõe. Por exemplo, nesse caso, o verbo fare. O verbo farcela não tem nada a ver com o verbo fare, que significa fazer. Farcela significa ser capaz de se fazer alguma coisa, conseguir, Então nós podemos já fazer uma análise desse verbo conjugado no presente, no passado e no futuro. É claro que nós conseguimos conjugá-lo em todos os outros tempos e modos verbais, mas aqui, nesse conteúdo gratuito do meu canal, eu trabalho geralmente com o presente, o passado e o futuro. Se a gente for fazer uma análise, veja lá que o verbo farcela, ele sempre rege a preposição a. Então fique atento porque essa é uma dica importante. O verbo farcela, que podemos traduzir como conseguir, ele sempre rege a preposição a e nós vamos ver alguns exemplos logo em seguida. Agora sim, as conjugações no presente do indicativo. Io ce la faccio, perceba que os pronomes eles vêm antes do verbo fare, é assim com a maioria dos pronomes pronominais, dos verbos pronominais, os pronomes eles são colocados antes do verbo. Então, perceba o seguinte, o verbo farcela, como nós vimos, é a junção do verbo fare e os pronomes ti e lá. Na conjugação, eles são colocados sempre antes e depois segue-se a conjugação normal do verbo fare. Veja lá, ce la faccio, ce la fai, ce la fa. Ce la facciamo, ce la fate e ce la fanno. Eu consigo, você consegue, ele consegue, nós conseguimos, vocês conseguem e eles conseguem. No passado, nós temos ce l'ho fatta. Atenção, porque aí agora nós temos essa estrutura, um pouco mais delicada, porque eu tenho o ti seguido do pronome lá, que quando se encontra em um tempo verbal composto, vai utilizar o apóstrofo. Isso aqui é um assunto para quem já estuda comigo na minha plataforma com o meu curso intensivo e consegue entender essa regra um pouco mais detalhadamente. Aqui, nesse conteúdo, eu não vou explicá-la.
ce l'ho fatta, ce l'hai fatta, ce l'ha fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta e ce l'hanno fatta. Perceba que a pronúncia é um pouco mais, um pouco menos fácil, porque nós temos aí que ler todo essa estrutura. Ce l'ho fatta, ce l'hai fatta, ce l'ha fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta e ce l'hanno fatta. Com essas dópias, né? Então isso pode dificultar um pouco. Mas não é difícil. E para finalizar, o futuro. Ce la farò, ce la farai, ce la farà, ce la faremo, ce la farete e ce la faranno. Eu conseguirei, você conseguirá, ele conseguirá, nós conseguiremos, vocês conseguirão e eles conseguirão. Tudo bem? Muito bem. Vimos, portanto, a conjugação do farcela no presente do indicativo, no passado próximo, passato próximo em italiano, e futuro simples. Vamos agora aos exemplos que eu preparei a vocês. Non ce la faccio a suonare il pianoforte. È molto difficile. Não consigo, não sou capaz de tocar o piano. É muito difícil. Não consigo, não sou capaz de. Essas são as traduções para o verbo farcela. Então perceba que toda essa estrutura em azul, ce la faccio, nós traduzimos como conseguir. Non ce la faccio a. Veja aí a presença da preposição a. O verbo farcela rege sempre preposição a. Não consigo tocar o piano forte. O piano é muito difícil. Ou não sou capaz de, né, tocar o piano porque é muito difícil. Ho studiato molto e finalmente ce l'ho fatta. Ho superato l'esame finale dell'insegnante Silas. Eu estudei muito e finalmente eu consegui. Ce l'ho fatta. Superei ou fui aprovado no exame final do professor Silas. Coraggio, ragazzi! Ce la faremo a vincere la guerra. Então, coragem, rapazes, coragem, gente, coragem pessoal. Nós conseguiremos vencer a guerra. Nós seremos capazes de vencer a guerra. E para finalizar com o nosso último exemplo da aula, ce la faresti a spostare quella pietra? Veja que nesse caso estou utilizando o modo condicional, que no português equivale ao futuro do pretérito. Ce la faresti, você conseguiria, você seria capaz de mover aquela pedra? Você conseguiria mover aquela pedra? Vimos, portanto, na aula de hoje que o verbo farcela é um verbo pronominal e ele significa conseguir ou ser capaz de se fazer alguma coisa. Como verbo pronominal, ele nada tem a ver com o verbo fare, como eu expliquei anteriormente, e a conjugação é específica, ou seja, temos que ficar atentos à posição dos pronomes envolvidos. Era isso que eu tinha a dizer a vocês e sempre lembro, se você quer estudar italiano de uma forma aprofundada, entender como funciona a estrutura da língua, se você quer falar fluentemente em até 12 meses, eu prometo e posso provar a você que é 100% possível, mostrando os resultados dos meus alunos, daqueles que já estudam comigo, que já inclusive superaram, foram aprovados em exames internacionais, todos aqueles que precisam dessa certificação para conseguir a cidadania italiana por casamento, eu ajudo e em 12 meses o meu aluno consegue falar fluentemente. Claro, desde que ele se dedique, desde que ele tenha foco, comprometimento e realize todas as propostas didáticas que eu tenho nesse meu percurso formativo. Lembro que as matrículas para o meu curso estão abertas nesse momento. Hoje é dia 16 de junho de 2022 e as matrículas estarão abertas até amanhã, sexta-feira, né? Então, se você tem interesse, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para que você consiga se matricular e garantir o seu desconto de 50%, tá bom? Lembro sempre que
O meu curso, ele tem as matrículas abertas ao longo do ano. Se você não conseguiu se matricular, porque provavelmente você está assistindo esse vídeo em um outro período, basta deixar o seu nome na lista de espera e você certamente será notificado quando nós abrirmos novas vagas. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Obrigado pela atenção de todos. È stato un piacere. Noi ci vediamo la prossima settimana. Vi ringrazio e ci vediamo. Ciao!